Olá, dando continuidade ao nosso tema do autor Mises, agora eu vou comentar um pouco sobre as obras. As principais obras dele são várias, de certa forma, mas eu trouxe 5 obras que eu ressaltei de grande importância aqui. Primeiro, então, vou citar por ordem cronológica, A Teoria da Moeda e do Crédito. Foi o primeiro livro dele, então vou dar esse destaque. Foi no ano de 1912, ele vai continuar o pensamento austríaco sobre a teoria monetária, ele vai fazer a teoria da regressão, né, do dinheiro, então a gente vai ver isso depois. Mas esse é um livro importante, então, pois começa a colocar o Mises dentro desse grande espectro econômico como um autor importante. Bem, outro livro de grande importância é Cálculo Econômico sobre Socialismo. Este livro foi publicado pela primeira vez no ano de 1920 e a sua importância se dá pois as sociedades comunistas, socialistas, principalmente então vamos citar a União Soviética, que era o grande objeto de crítica do Mises, estava ascendendo e Mises já viu os problemas. Então ele já fazia crítica sobre o socialismo, principalmente sobre o cálculo econômico, que é um tópico que a gente vai ver nos slides seguintes, mas então é importante ressaltar essa visão do autor, essa percepção muito importante, uma vez que ele escreveu antes da grande falha do socialismo na União Soviética, né? Então nos dias de hoje é muito mais fácil olhar para trás e ver o que deu errado. Ele olhou para frente e viu o que daria errado. Então foi algo muito importante também. Como terceiro livro, então, eu vou citar Burocracia, que ele publicou em 1944. E esse livro também é de grande importância, ele vai fazer uma grande crítica ao intervencionismo, vai comentar sobre as dificuldades que vão se apresentando na esfera econômica, questões legislativas principalmente, né? A interferência do Estado na vida das pessoas e principalmente na economia. Bem, quarto livro é provavelmente o livro mais importante do Mises e talvez o livro mais importante da Escola Austríaca de Economia, Ação Humana. Foi publicado em 1949, que é a obra magna do Mises. Ele vai introduzir a sua teoria sobre a praxeologia, o conceito da ação humana, vai fazer todo um apanhado geral sobre os conceitos austríacos, vai falar sobre juros, sobre crédito, sobre intervenção, sobre o socialismo, sobre o agente homem, sobre economia estática, economia dinâmica. Então ele vai tratar vários assuntos e principalmente que a gente pode ressaltar dessa obra então, a primeira parte sobre praxeologia, que ele vai explicar sobre a conduta humana, que é uma introdução dele, né? A gente vai ver posteriormente um pouco mais sobre esse conceito, mas ele que vai trazer esse conceito ali dentro da escola austríaca e dentro dos economistas também. E por fim, então, um livro muito legal, muito importante. Não é um livro tão acadêmico, mas é um livro de fácil leitura. Acho que é um livro que talvez muitas pessoas já leram. E é As 6 Lições. O livro foi publicado em 1979, após a morte de Mises, mas é uma transcrição de uma palestra que ele fez na Argentina no ano de 1959. E ele vai falar sobre o capitalismo, socialismo, intervencionismo, questão do controle de preços. E é algo muito interessante, então, que ele traz, né, nessa palestra, e a mulher dele transcreve, publicando o livro posteriormente. Bem, o fato interessante, então, é que ele vai criticar o congelamento de preços, ele vai citar como isso deu errado na Alemanha no começo do século XX. E se a gente vê, a Argentina, agora no século XXI, tentou congelar preços novamente, né, seu presidente, no caso. E, obviamente, deu errado, a inflação deles disparou, e foi algo que Mises já comentou numa dessas suas palestras, né? Foram 6 dias de palestra, e ele comentou isso, e parece até algo bem irônico, né? Que o país onde recebeu essa grande palestra não aprendeu uma das 6 lições mais importantes para o autor.